Bom, bom dia a todos, a todas. Como o Bira falou, né, eu sou psicólogo, tenho alguns cursos, né, ligados à dependência química, atuo no projeto desde o início lá no Samaritano. E estamos aí nessa luta, né? A gente sabe que a dependência química ela é um problema que ainda aflige a muitos, né? O nosso planeta ainda está nessa luta e eu vou tentar aqui dar uma colaboração. Até o Bira falou aí da Organização Mundial de Saúde, né? Tentar aqui fazer a definição de saúde mental, né? Saúde de uma forma geral, que é o bem-estar biopsicossocial, né? Que hoje se coloca como bem-estar biopsicossocial. E só que com o advento do espiritismo e da parapsicologia, dessa visão espiritual, está sendo acrescentada a visão espiritual, é o bem-estar espiritual também. Aí a nossa luta, né, mais um desafio para todos nós, de incluirmos a espiritualidade nessa definição de saúde. Né, o Formiga é um dos que lutam, né, por essa questão, né? Ele sempre traz artigos, trazendo um enfoque espiritual. Não necessariamente espírita, mas da espiritualidade. Falar da espiritualidade no tratamento da dependência química. E essa visão, então, de saúde, né, essa definição, ela seria incluída, o bem-estar biológico, né, psicológico, social e espiritual. E a doença, o que seria a doença? Aí a gente vai incluir a questão da doença da dependência química. É o mal-estar, né, quando existe uma vulnerabilidade numa dessas dimensões. Por exemplo, se o indivíduo ele traz, né, uma vulnerabilidade biológica, ele traz uma herança genética, ele vai ter uma predisposição, né? E aí quando a gente fala assim, ó, os disfarces das bebidas sociais, né? Então o indivíduo muitas vezes ele começa a beber ou a usar algum tipo de droga dentro de um contexto social, né? O alcoolismo desenfreado sob o disfarce de bebidas sociais, levando o indivíduo a estado degenerativo, de perturbações de várias ordens, torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos sem estrutura de comportamento saudável. Então, isso é uma definição da Joana, que acontece, o indivíduo ele começa, né, a usar socialmente, dentro de um contexto familiar muitas vezes, social, né? A sociedade hoje estimula muito o uso da bebida e quando se ele traz, aí que é a questão chave, né? Se ele traz uma vulnerabilidade numa dessas dimensões que eu falei, ele pode vir a desenvolver a doença da dependência química, tá? Isso não é uma regra, mas a gente não sabe quem é aquele espírito, né? O que ele traz de vulnerabilidade biológica, uma herança, ele já pode ter sido usuário em outra encarnação, ele traz essa vulnerabilidade, né? Aí ele vai se mirar muitas vezes também, se espelhar nos pais, nos educadores, nos professores, e isso pode levá-lo a trilhar o caminho da dependência, né? Podemos perceber nesse contexto de Joana o quanto a família pode vir a exercer influência no uso de álcool e outras drogas nos filhos, se estes não tiverem uma estrutura de comportamento saudável. Aí a importância da referência positiva dentro da família, né, para poder ajudar. Então, vamos para o outro slide. O alcoolismo desenfreado sob disfarce de bebidas sociais. Não, esse é o mesmo, né? O outro. Então a visão, a biopsicossócio-espiritual que eu falei, né? Que hoje está sendo incluída a questão espiritual. E quando a gente fala assim de vulnerabilidade, o que é uma vulnerabilidade? É uma predisposição, né, que o indivíduo pode ter numa dessas áreas. Por exemplo, eu falei da biologia, pode ser na psicológica. Ele traz uma tendência a desenvolver um transtorno psiquiátrico, uma depressão, e isso também é uma vulnerabilidade. E às vezes ele vai usar droga para poder atenuar esse mal-estar que essas enfermidades psíquicas trazem, né? Ou ele é um indivíduo muito ansioso, que também, dentro da visão espiritual, espírita, a gente sabe que ele traz essas tendências de outras vidas, né? A vulnerabilidade social, por exemplo, é uma outra característica. Por exemplo, o indivíduo ele nasce num meio onde o uso da bebida e da droga é estimulado. Então ele está vulnerável, ele pode, né, vir a desenvolver o uso, né? E hoje na nossa sociedade, principalmente entre os jovens, infelizmente, né, aqui vai até uma crítica, existe muito essa motivação e a gente sabe que existe uma série de fatores por trás disso. A questão financeira, o interesse financeiro, do lucro, né, das empresas de bebida,
O tráfico, a questão do tráfico, muita gente vive em função da droga, né? E quanto maior o número de pessoas envolvidas no uso, mais é o lucro financeiro. A gente vive numa sociedade capitalista, infelizmente é um contexto, a gente não está aqui querendo, mas será que não está faltando um desprendimento maior dessa questão material, né? E aí entra a importância da visão espiritual para favorecer, né, essa nova visão, né, e sair um pouco desse ciclo, né, do lucro, de se beneficiar em relação a essa questão do mal-estar do outro, né? Porque às vezes o indivíduo se beneficia do mal-estar do outro, porque o jovem ou o adulto em geral, quando ele começa a trilhar o caminho da droga, ele até, um dado interessante, ele começa como experimentador, aí ele passa a ser um usuário habitual, né? Aí com o tempo ele pode vir a desenvolver a doença da dependência química, mas nem todos que usam vão desenvolver. Isso também é para a gente quebrar um pouco esse preconceito, né? Dizer que todos que usam são dependentes químicos. Não, tem pessoas que conseguem viver uma vida inteira usando de forma controlada, mas aí a gente não sabe se o indivíduo ele tem uma vulnerabilidade. Se ele tiver a vulnerabilidade, ele vai ficar como habitual, né, como experimentador até um certo ponto, até ele trilhar o caminho da dependência química. E aí vai ser difícil, aí só com tratamento, aí a gente vai entrar... pode passar o outro vídeo, que a gente já... são 15 minutos, né, Bia, que a gente vai ter. Então, aí, ó, como eu botei ali, ó, as causas, né, biológicas, hereditariedade, herança genética, pais usuários de droga, isso pode vir a favorecer, né, o indivíduo a usar. A psicológica, traumas da infância e adolescência, conflitos existenciais. Ele traz essa predisposição, né? Sociais, famílias em conflitos, meio social favorável ao uso de drogas. E espirituais, processo obsessivo, falta de valores espirituais. Aí até o Formiga depois vai detalhar essa questão espiritual, mas eu só quero trazer para a gente começar a refletir a importância da visão espiritual que o Espiritismo veio trazer para nós, né? Porque todas essas vulnerabilidades aí, essas predisposições, elas passam pela questão espiritual. Por exemplo, o social, o indivíduo no planejamento reencarnatório, ele pode precisar nascer num meio onde o uso é favorável, até para ser testado, para ver se ele vai conseguir. A gente sabe que tem todo um planejamento reencarnatório e tal, e ele precisa vencer a si mesmo e vai ficar num meio favorável ali, um pai, uma mãe que são usuários. Então tudo isso existe um planejamento, não é por acaso, existe toda uma necessidade daquele espírito, e é só a visão espiritual que vai nos ajudar a entender esse processo. Pode passar. Bom, e hoje, né, para a gente conseguir ajudar o indivíduo a sair, tem essa visão holística, multiprofissional e, ali está errado, é interdisciplinar, tá? A questão da interdisciplinaridade, ou seja, essa leitura, né, que a Organização Mundial de Saúde trouxe, hoje, por exemplo, dentro da saúde, dentro do SUS, existe já uma preocupação do tratamento interdisciplinar. E aí você vê ali, ó, com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, que define saúde como bem-estar biopsicossocial, com o advento do Espiritismo, que veio confirmar a realidade espiritual, podemos acrescentar nesse conceito de saúde a dimensão espiritual. Podemos concluir e afirmar que a superação do uso do álcool e outras drogas e suas consequências psicossocial deve ser realizada através de tratamentos que levem em consideração essa visão holística e interdisciplinar. Então, aí, quando a gente pega então, o indivíduo, ele está trilhando o caminho da dependência, para ajudá-lo, tem que haver essa interdisciplinaridade. Porque muitas vezes, até aqui uma crítica, né, no bom sentido, a gente vê os nossos irmãos das outras religiões. Ah, você faz uma comunidade terapêutica ali, interna o indivíduo, aí vai lá o pastor ou o padre e tal, mas não tem aquela preocupação com as outras áreas do tratamento, né? Por exemplo, a questão psicológica. E eles acham que só a conversão religiosa vai resolver. Ajuda, né? Não vamos negar, mas tem que haver um tratamento conjunto, interdisciplinar, né? Você tem que fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, junto com a questão mesmo. Se o indivíduo ele usa álcool por muitos anos, ele pode desenvolver uma cirrose, ou se ele é fumante ou usa de maconha, ele pode desenvolver uma doença obstrutiva crônica, né, no pulmão, né, um enfisema pulmonar. Então,
Então tem que ter um médico, às vezes, para avaliar aquele indivíduo, né, para ver uma medicação, o psiquiatra, você tem que ter assistentes sociais, a enfermagem e toda uma equipe, né, para poder ir complementando, que aí entra a visão complementar, que é importantíssima, que é a questão espiritual, né, que você pode fazer o tratamento espiritual junto com os outros tratamentos. Essa que é a grande importância, que é a tecla que a gente vem batendo já desde o Bira, quando começou lá, né? O Bira é um pioneiro formiga, ele pode dizer que são pioneiros, né? Nessa visão, né? Agora que o SUS, para vocês terem uma ideia, foi há 2 anos atrás, eu participei de uma conferência de saúde mental, o tema foi essa questão da interdisciplinaridade. Olha só, eles agora estão começando a ver, agora, nem todos ainda estão despertos para isso, como eu falei, tem se criado muitos centros de tratamento, chamados comunidades terapêuticas, que foca só no espiritual. Eles não têm uma equipe, é uma falha. Por quê? Lidar com a dependência química, você tem que conhecer o problema, é uma especialidade dentro da psiquiatria, não pode ter nem qualquer psiquiatra, tem psiquiatra que não tem essa visão de como ajudar um indivíduo, e aí você, às vezes, se perde, muitos entram lá, existe um tratamento, às vezes, até pautado na violência, muitas vezes um tratamento que desrespeita o indivíduo, porque você quer convertê-lo àquela religião, e isso não é legal. O tratamento, ele tem que respeitar a individualidade do indivíduo. Aí se você coloca, você tem que se converter a ser evangélico, a ser católico e tal, não é por aí. Então nós espíritas temos que ter muito cuidado como vamos lidar com essa questão. Até lá no trabalho, né, Bira, a gente estava lá na quarta-feira, aí, o passe, poxa, às vezes a pessoa não quer nem tomar o passe, a gente tem que respeitar, ela não quer, ela foi ali para ser tratada, para ser ouvida, acolhida, tudo bem, mas dá o nome aí para desobsessão. Às vezes a pessoa não quer dar, né? A gente pode até colocar quietinha ali, né? Não vai falar nada, mas pô, se a pessoa não quiser, a gente tem que respeitar. Por quê, né? Senão você está é questão dos direitos humanos. Cada um é a livre escolha religiosa de cada um. Então essa visão nós temos que preservar e lutar para que isso aconteça, porque senão a gente vai estar reproduzindo, né, uma atitude autoritária, impositiva, e não é legal. Tem que haver aquele movimento. E outra coisa, o indivíduo só sai da dependência química se ele quiser. Tá? Não adianta, você pode ter a melhor, o doutor Oswaldo falava isso, o melhor psiquiatra, e se ele não é um momento, o melhor clínica, você pode pagar a melhor clínica, o melhor tratamento. Ele vai entrar lá, ele vai ficar um período, ele não vai conseguir. Se ele ainda não tiver aquela maturidade interna, o despertamento interno, né, aquela prontidão para sair, para querer sair. E o tratamento só funciona para aqueles que querem sair. Né? Pode ser até o tratamento religioso. Ele pode até falar que vai, que está indo, mas se ele não tiver aquela questão interna, que seria esse processo? Dentro da psicoterapia, a gente chama de insight, né? Essa questão do insight, o indivíduo às vezes só vai começar a buscar essa saída quando a vida dele começa a se perder. Né? Ele começa a perder a namorada, a companheira, o trabalho, a família, ele se afasta da família. Aí a gente tem uma experiência em atender pessoas em situação de rua. Às vezes o indivíduo chega no fundo do poço, literalmente. Aqui o MAP tem um trabalho também, né, de assistido de rua. Então é doloroso a gente ver o indivíduo chegar nessa situação, né, mas ali que ele vai, às vezes, começar o movimento dele de saída. E aí ele vai ver que se ele não fizer um esforço, um movimento de buscar um tratamento, ele vai, o desencarne. Seja pela própria violência de rua, seja por pegar uma doença. Às vezes ele não vai desencarnar nem pela questão da droga, ele pega uma pneumonia, uma tuberculose, uma doença, um HIV, e ele vai entrar no processo de degradação. Né? E às vezes só vai despertar na espiritualidade. Então esse trabalho de conscientização antes do indivíduo chegar no fundo do poço é importantíssimo. A questão da prevenção, né, e do esclarecimento, que é o trabalho que a gente, o Bira sempre levanta essa tecla, né? Vamos fazer o trabalho da prevenção através do teatro, através dos vídeos, para poder ajudar. Agora, o indivíduo só vai sair se ele quiser. Não adianta impor. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o melhor amigo, pode ser o melhor profissional, pode ser o pastor, o padre. Agora, claro, a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Sinalizar, indicar. Agora, se o indivíduo ainda não chegou naquele momento, ele tem que dar o tempo dele. Cada um tem o seu tempo. E respeitar esse tempo
é algo também que temos que exercitar. Fechou ali ou não? Ainda tem mais uma? Acho que ainda tem, né? Aí vem a questão do tratamento, como eu falei, né? O tratamento médico, o biológico, na dimensão biológica, um médico clínico especialista, neurológico, psiquiátrico, psicológico, a psicoterapia individual, a terapia familiar ou em grupo, que tem que ter esse tratamento, porque a família também tem que ser tratada. É uma questão também ilusória achar que tudo é com dependente químico, às vezes a família precisa ser tratada, né? E o grupo de AA e NA, nossa referência lá, que também faz um trabalho muito bom, porque você, dentro do grupo, ele vai se identificar com outros usuários e eles fazem um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise muito importante também. A questão social, o atendimento social, assistentes sociais, é um trabalho também de reestruturar a vida social, às vezes o indivíduo perdeu o emprego, às vezes não tem nem documento, não tem mais nada, aí você tem que tentar fazer essa reestruturação. E a questão espiritual é a desobsessão, o passe, a água fluida, que são, e o próprio vamos dizer assim, interesse do indivíduo buscar a reforma íntima, a melhora, né? Dentro dessa visão, dentro da religião dele, né? Não necessariamente espírita, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha colaborado com essa minha análise aqui, que é uma visão que o SUS hoje está buscando para todo tipo de tratamento para dependente químico, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Muito bem. Nós queríamos chamar agora o Gerson. O Gerson é um companheiro que está agregando muito aos nossos estudos. Ele tem participado online toda quarta-feira, como a Irene e outras pessoas aqui presentes também participam. E é do atendimento fraterno aqui da sede, né? É muito importante a participação dele, tem nos ajudado bastante nas reflexões dessas temáticas. E ele vai continuar esse texto que foi iniciado pela Wanda, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui com o nosso querido Gerson. Tramar ansiosamente, lutar, planejar,